Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estamos em 2026 e com a chegada deste ano eu resolvi fazer um novo quadro no nosso canal que será semanal e que será um quadro onde eu vou com vocês construir uma carteira de duas carteiras de investimento. Carteiras estas que vão ser basicamente renda variável, então uma carteira de renda variável por longo prazo, para buy and hold, para a pessoa se aposentar. E a segunda carteira de dividendos. Ah, eu gosto daquele pingadinho, eu gosto de receber dinheiro todo mês. Então vamos montar uma carteira de dividendos, mas também com a visão de mais longo prazo, uma visão de médio, pelo menos médio prazo aí, né, de 5 anos. A primeira coisa que eu preciso dizer é que apesar de eu estar fazendo essas carteiras com vocês, isso não se configura uma recomendação de investimento. Eu não estou dizendo para vocês que vocês deveriam comprar esses produtos, porque para você comprar um determinado produto depende do seu perfil, dos seus objetivos, de quanto dinheiro você tem, qual é o seu patrimônio e tudo mais. O objetivo dessa carteira é mostrar possibilidades. Cabe a você fazer o seu estudo, sua diligência, entender se aquilo é viável ou não para a sua realidade e assim prosseguir, tá certo? Então, como é que vai ser essas duas carteiras? A primeira carteira, a de renda variável, puramente renda variável, né? Vai ter até um pouquinho de renda fixa para trazer uma reserva de emergência, uma segurança ali, mas basicamente renda variável fora e dentro do Brasil, mas muito mais fora do Brasil, certo? E a gente vai, com R$ 100 por semana, a gente vai conseguir fazer investimentos fora do Brasil, tranquilamente, e vamos montando a carteira junto, tá certo? Essa carteira a gente vai tentar investir em empresas e fundos, né, de qualidade e permanecer neles até que a gente chegue numa situação futura de mudei de situação, quero agora me aposentar, meu patrimônio já está legal. Aí você vai lá e muda a perspectiva da sua carteira e começa a tirar um pouquinho todo mês pro resto da vida, né? Então, no momento inicial, a gente vai reinvestir dividendo, eventuais dividendos e qualquer outro provento que apareça. Da mesma forma, na carteira de dividendos, a gente vai ter que reinvestir os dividendos e os rendimentos dos fundos, né? Se não fizer isso, a sua carteira não cresce tanto quanto uma carteira que reinveste. E se você está numa situação de investir hoje, você não está numa situação de usufruir o dinheiro, você está guardando para o futuro, né? Se você está guardando para o futuro, faz todo sentido reinvestir os dividendos. E aí agora na tela aqui do gerenciador de ativos, né? Existem diversos gerenciadores de mercado, você pode usar qualquer um deles, né? Alguns têm umas funcionalidades a mais, outros têm uma dificuldade, outros têm uma coisa melhor, um gráficozinho diferente e tal. Esse aqui é um gerenciador que eu gosto, o Gorilla, por diversos motivos, né? Ele me dá a opção de fazer até 3 carteiras para o cliente pessoa física, vamos dizer assim. E se você for profissional, você consegue até mais, né? E dentro dessas 3 carteiras você pode cadastrar praticamente qualquer ativo, ele calcula tudo bem direitinho, ele é bem fácil de usar, bem simplificado. Talvez o que ele peque um pouco seja nos gráficos, mas aí eu tenho uma forma de fazer uma extração da carteira e mostro uns gráficos legais ao longo do tempo, né, para vocês irem vendo. Como ele é um sistema que funciona legal, eu prefiro continuar com o Gorilla. E aí eu coloquei aqui as duas carteiras, né? Aqui é a visão geral, criei 2 carteiras, aposentadoria a longo prazo e dividendos médio prazo. E a gente vai fazer um aporte em cada uma delas, como eu falei, de R$ 100, né? Para começar essa semana, a primeira semana de janeiro. Começando pela carteira de aposentadoria de longo prazo, depois a gente faz umas configurações. Vamos cadastrar a primeira transação, que eu já fiz. Você vem aqui, cadastrar a transação, bem simples, e você escolhe o ativo, né? Como eu falei, é uma carteira de renda variável global, e a gente vai começar por um ativo no exterior, uma ação no exterior, certo? Então a gente vem aqui, offshore, ações. O ativo que eu escolhi foi a Paycheck, PX, né? O ticker é PAYX. Por que eu escolhi esse ativo? Esse vídeo não é um vídeo para tratar exclusivamente da análise de ativos. Até porque eu não sou analista de investimentos, eu sou especialista em investimentos e consultor. Claro que eu fiz a minha análise, como você também deve fazer a sua. Mas o que me chamou a atenção nesse ativo e o que me fez colocá-lo nessa carteira foi o seguinte: foram 4 pontos, né? Eu fiz uma anotação aqui para falar com vocês. Primeiro, é uma empresa que tem 36 anos, desde 1990, né? E nesses 36 anos, ela nunca deu prejuízo. Todos os anos foram de lucro.
e quase todos os anos o lucro cresceu, ou seja, é uma empresa que está em crescimento e dando muito lucro. Então, é uma tendência de que ela continue nesse mesmo caminho. Existem estudos que mostram isso. Se a empresa deu lucro muitos anos, a tendência é que ela continue dando lucro. E o que é que faz a Paycheck? Vamos fugir um pouquinho aí da moda das IA, né? Tá bombando IA, né? Aí no passado estava bombando delivery, depois commodities, né? .com, sempre vai ter alguma coisa que o pessoal diz que está bombando. Mas o que é que essa empresa faz que me atraiu tanto? Ela é uma empresa de outsourcing de pagamentos de funcionários. Então eu tenho a minha empresa nos Estados Unidos, né, uma empresa americana. Eu tenho a minha empresa e eu quero gerenciar o pagamento dos meus funcionários para não atrasar, para ter tudo certinho, os valores, para ter contrato, né? Para não dar problema de dívida ou de processo judicial. E aí, ao invés de eu, com a minha pequena empresa, fazer isso, eu contrato a Paycheck e ela faz esse processo de pagamento e gestão de recursos humanos para mim. É uma empresa que parece bem, vamos dizer, boring, né, maçante, mas é um negócio lucrativo. E é um negócio que, no longo prazo, existe grandes chances de continuar, porque as pessoas vão continuar tendo empregos, outros empregos talvez. E é uma empresa que pode muito bem incorporar IA, incorporar novas tecnologias nos seus processos produtivos, mas é um setor muito mais tranquilo, vamos dizer assim, você não vai ter tantos percalços. Falei do setor, e um outro detalhe, o detalhe final que me chamou a atenção nessa empresa, é que há uns 12 meses atrás, dos 36 anos, ela operou 34 anos sem dívida, sem nenhuma dívida relevante. Então ela praticamente lucrava e reinvestia e crescia, pagava dividendos, né, para os seus acionistas. Mas há uns 12 meses atrás ela comprou uma outra empresa chamada de Paycor, que era um concorrente. Então, caso essa compra tenha sido bem sucedida e com o tempo haja uma incorporação das empresas, a tendência é que a Paycheck ganhe ainda mais fatia de mercado e se torne ainda mais relevante. E é por conta disso que nos últimos 2 anos ela tem uma dívida bem controlada e já está caindo por conta dessa aquisição, né? Então é uma empresa que investiu para crescer. Um outro fator interessante dessa empresa é que ela paga dividendos. A cada trimestre ela paga um pouquinho de dividendos ali. Não seria obrigada a fazer isso, mas ela paga, então nada mal, né? PX, data de hoje, você vê que é bem simples, né? E aqui a gente chega no segundo ponto, que é a corretora. E aí eu vou explicar de forma bem resumida, mas esse vídeo não é sobre isso. Existem 3 formas de você investir no exterior. Você investe através de uma corretora brasileira comprando BDR, ou você investe através de uma corretora brasileira que compra os ativos diretamente no exterior em dólar, ou você investe numa corretora estrangeira com ativos em dólar. No meu caso, eu escolhi a terceira opção, não vou explicar muito porquê, só considero mais seguro. E nesse terceiro caso, eu fiz a remessa do dinheiro para a corretora estrangeira e fiz a compra por lá, tá certo? A minha corretora é a Charles Schwab. Charles Schwab ela não tem nenhuma taxa, você pode fazer o cadastro gratuito e mandar seu dinheiro e começar a investir por lá. Eu vou ter que pegar uns dados aqui, porque eles exigem uns dados para ficar bem preciso, né? E eu estou com a boleta aqui do lado. Já fiz a compra da ação a um preço de 110,4276, né? E a quantidade que eu comprei foi 0,163. Por esse preço, deu uma compra aí de R$ 97,00. Esse aqui não é tão relevante, o mais importante mesmo é esse valor aqui, que está exatamente igual ao valor que eu fiz a compra lá. Isso é importante, certo? Transação feita, bem simples, né? Com o tempo, a gente já vai poder ver o ativo aqui. Vamos para outra carteira por enquanto, né? Porque, não, já apareceu. Fiz o cadastro do ativo, né? Já está caindo aí 84 centavos, mas isso é relevante, né? No dia. E o ativo está cadastrado aqui certinho. Aí você já pode, com o tempo a gente vai ter uns gráficos legais aqui para mostrar, vai ter comparativos de rentabilidade, onde está o dinheiro alocado, né? Que mostra onde está o dinheiro. Eventos, se houver algum pagamento de dividendos, etc. E a gente vai, você pode vir aqui na parte de posições, que eu gosto muito de ver por aqui no Gorilla, e você tem todos os valores, tudo certinho, né? E aqui por tipo de investimento, no exterior, renda variável, ações.
você pode até vir aqui, eu acho que aqui nas preferências, e fazer alguns ajustes. Mas mais para frente a gente faz isso aí. Não tem evento por enquanto, provavelmente no futuro teremos, né? Pagamento de dividendos e etc. E eu acho que nessa carteira é isso. Vamos partir, eu vou fazer um corte agora, vamos partir para outra carteira. Então vamos lá, para a segunda carteira agora, né? Aqui também no Gorilla, né? Dá para fazer uma carteira aqui, outra aqui, bem fácil, bem simples. Vamos para uma carteira de dividendos de médio prazo. É importante, né, a gente entender que numa carteira de dividendos também é necessário a gente ter um certo cuidado para evitar da carteira ir desvalorizando ou encolhendo ao longo do tempo. Se existem ativos de dividendo que pagam dividendos bem altos, que a carteira vai encolhendo ao longo do tempo. Então você vai recebendo dividendos e um dia a carteira acaba. E o que você recebeu de dividendos é o seu dinheiro. Se você não reinvestiu, você vai ter um problema mais sério com relação à sua carteira. Para evitar certos tipos de produto, é bom você ter um profissional, obviamente, ao seu lado, mas é também bom você fazer a sua devida diligência, né? Verificar o que é o investimento, por que ele está pagando tão bem, né? Se ele está pagando muito, muito alto, você tem que ficar com o pé atrás e ver se faz sentido. Um rendimento tão grande pode vir acompanhado de um problema ainda maior. Vamos lá, partindo para a carteira de dividendos, né? Dividendo médio prazo. Qual vai ser o ativo que a gente vai comprar? Eu pretendo também comprar REITs, né, fundos imobiliários no exterior, mas o primeiro ativo, vamos fazer um fundo imobiliário brasileiro, né, um fundo de investimento imobiliário brasileiro. E o ativo que eu escolhi, que não é recomendação, você deve fazer sua própria pesquisa, é o RBVA 11, Renda Urbana. É um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, de imóveis, não é de dívida, é exclusivamente de imóveis. Grande parte do seu patrimônio está em imóveis, né, que são imóveis comerciais. Ele tem, como eu fiz uma anotaçãozinha aqui, ele tem 64 imóveis comerciais em 8 estados do Brasil, 4 regiões. É um fundo de renda urbana, então são lojas, pontos comerciais. E duas coisas que eu gosto desse fundo e que me chamaram a atenção é, primeiro, que ele é um fundo que já se provou no tempo. Ele era um fundo só de agência bancária da Caixa, e aí houve uma reestruturação, ele inovou, ele praticamente criou o ramo dele, e ele saiu comprando lojas, pontos comerciais e fazendo essa gestão. Então ele meio que criou o ramo dele. E a vacância dele é muito baixa. Hoje está em 5% e já foi até menor, né? Já foi zero por muito tempo. A taxa de administração do fundo, e isso é muito importante você entender. Existem fundos imobiliários que cobram que a gestão do fundo cobra uma taxa tão alta que vem a prejudicar o rendimento do cotista. Então você ganha menos dinheiro por causa disso, né? Claro que se for uma taxa alta com a gestão excepcional, tudo bem, mas às vezes acontece da taxa ser muito alta e uma gestão comum ou ruim. Então você precisa fazer essa filtragem, né, essa checagem. No caso do RBVA, a taxa de administração está bem dentro dos conformes. É uma das melhores, vamos dizer assim, para o tamanho do fundo, ela é bem adequada, tá certo? E aí a transação eu também fiz hoje. A corretora, eu vou fazer meus investimentos pelo Nubank, basicamente pelo Nubank, né? Porque é muito cômodo para mim, é bem fácil de fazer, não tem todos os ativos que eu preciso. E é um banco que eu estou desde 2013, eu gosto muito do Nubank. Quantidade de ações, eu comprei 10 ações e o preço foi 9,94. Na verdade ficou 99,44. Mas o carteira advisor não tem essa casa aqui. Eu vou adicionar a taxa de 4 centavos para ficar o preço que eu paguei, exatamente o preço que eu paguei. Isso é legal para fins fiscais, né? Se você tem um contador, fica muito mais fácil para ele saber exatamente esse valor aqui. Transação cadastrada com sucesso. Vamos ver se ele dá uma atualizada aqui. Com o tempo também vamos comprar ativos diversos no exterior e vai ficar bem dinâmica, digamos assim, essa carteira, né? Já está mostrando que o ativo teve uma subida aí hoje, mas isso não importa, é irrelevante. No longo prazo isso não importa. Estamos em renda variável também, mas fundos imobiliários, né? Os gráficos aqui poderiam ser melhores, eu vou fazer uns gráficos legais para a gente. O que eu gosto mesmo aqui é da parte da posição, que você tem tudo resumidamente. Com o tempo vai ter vários ativos aqui e você vai poder ver tudo certinho. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu sei que o primeiro vídeo
Você não vê nada da carteira praticamente. Toda segunda-feira nós vamos fazer investimentos juntos nessas duas carteiras. Você vai poder, não conhecia esse ativo, vai lá e pesquisa, vê se gosta, vê se enquadra para o seu perfil, tá certo? E vamos ver como é que essas carteiras se saem, né? São ativos muito bons pro longo prazo mesmo, pro resto da vida, né? E com certeza vai sair um resultado muito bom nessas carteiras. Vamos seguindo aí, obrigado e até a próxima.